quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 27, perdão. Nós estamos falando sobre encontros com Deus. Sobre o encontro com Deus, encontro com o próximo, encontro consigo mesmo. E agora, nós falamos sobre encontro com a graça, encontro com o próximo, encontro consigo. E agora nós queremos falar sobre o encontro com Deus. E nós vamos ter como base o Salmo de número 27, tão conhecido. Há cânticos a respeito dele, não é? Dessa letra, dos versículos iniciais. Salmo de número 27, bem no meio da sua Bíblia, você abre ali e vai encontrar o livro de Salmos, que diz assim, Salmo de número 27, de 1 a 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilo, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me desampares nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam testemunhas falsas que respiram violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Amém? Encontro com Deus é uma busca por uma renovação da nossa espiritualidade. Quando nós nos propomos então a falar sobre encontros com Deus, estamos pensando numa renovação da nossa espiritualidade. Nós precisamos de tempos em tempos de ter um novo empoderamento, novas energias. A gente precisa disso nos nossos cursos, quando estamos estudando, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. E no nosso relacionamento com Deus, nós também precisamos desta renovação. E o que esse nosso Deus, o Deus de toda a graça, nos propõe, é que quando a gente se envolve com Ele, nós temos uma intensidade no nosso coração mudada, uma intensidade na nossa mente, nos nossos sentimentos a respeito dele mudado. Meus irmãos, pense comigo, quem aqui pode ter um coração tão ousado como deste salmista? Quem aqui chegaria hoje com plena certeza, com os pulmões cheios, e vai dizer assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, Ele é o meu forte refúgio, que não tenha dúvida no seu coração, que não tenha nenhum tipo de incerteza na sua mente, que não tenha um momento que você vacila diante desta verdade. O salmista, ele é muito ousado quando ele fala, quando ele afirma, quando ele cria esta poesia, este cântico. O Senhor é minha luz, minha salvação, meu forte refúgio. Quantos de nós, durante a nossa semana, nos nossos relacionamentos com nossos amigos, parentes, ao sermos questionados no nosso relacionamento com Deus, podemos dar uma resposta tão clara, tão firme, desta maneira? A gente, por vezes, entra na onda
do mundo, na onda de todo mundo, não é? E a segunda-feira é cansativa, e nosso Deus, eu não sei onde é que Deus está. Quem foi que inventou a segunda-feira, não é? Ou quando chega na sexta-feira, a gente reage como qualquer pessoa e acha que sextou. Eu me livrei do meu trabalho. A gente se envolve e acaba repetindo os sentimentos, os valores, as percepções que o mundo tem. O salmista aqui ele é diferente. Quando ele trata do seu Deus, quando ele fala do seu Deus, ele fala a respeito da minha luz, da minha salvação e do meu forte refúgio. Quando você pensa em pessoas que tiveram um encontro com Deus, eu comecei a pensar em algumas pessoas, algumas personagens da Bíblia. Por exemplo, Moisés. Moisés foi aquele homem que viu milagres sem fim da parte de Deus. As 10 pragas, ele não só viu, ele foi instrumento de Deus para que muitas daquelas pragas, daqueles milagres acontecessem. Ele viu o mar vermelho se abrir, ele atravessou para o meio do mar, ele viu o suprimento de Deus no meio do deserto. Mas é interessante que este homem quer ver a glória de Deus. E é Deus que o esconde na fenda da rocha. É para Moisés que Deus diz assim: ninguém pode me ver a minha face e continuar vivo. Moisés tem um encontro com Deus, ele tem um relacionamento com Deus de vários anos, mas ele ainda tem um desejo de contemplar a glória de Deus, de enxergar quem é Deus finalmente. E não é através dos milagres que Moisés percebe isso. O próprio Deus coloca ele na fenda para que ele tenha uma ideia de quem é Deus. E Moisés sai mais transformado deste encontro com Deus. Se você pensa em Elias, Elias passa aquele milagre, fogo descendo do céu, tomando conta do sacrifício, as labaredas, o fogo lambe as águas que estavam no rego que foi feito em torno do sacrifício, mata os profetas de Baal, mas Elias quer enxergar Deus. É Deus que vai onde Elias está, já deprimido, cansado, desejando a morte. E é Deus que chega em Elias e fala: Elias, o que você faz aqui? E quando Deus se dá a enxergar por Elias, tem o terremoto, tem um vento forte, mas Elias tem uma percepção da pessoa de Deus, numa brisa suave, quase sussurrante. Ou talvez seja dessas ideias que Isaías percebe que ao enxergar Deus vai morrer. Ou se nós pensarmos no apóstolo Paulo, que encontro tremendo com Deus, todo dominado pelo seu ódio, e tem esse encontro com Deus que faz cair por terra e ter uma transformação tremenda. Ele finalmente ali, ele fica convencido de uma vez por todas, não somente da existência de Deus, mas de que Jesus, de fato, ressurgiu e é o Cristo prometido por Deus. E a partir daquele instante ele começa a falar a respeito de Jesus como seu Senhor. Esse salmista, ele é ousado exatamente porque ele teve encontro com Deus e porque ele busca este encontro com Deus. Ele faz afirmações ousadas sobre a grandeza de Deus. Os versos de 1 até o 3, ele fala sobre a luz, a salvação e o refúgio, e pelo fato de que Deus é luz, salvação e refúgio, ele não precisa temer. Veja que interessante isso. É Deus que é luz, é Deus que é refúgio, é Deus que é salvação. Por isso eu não temo. Se Deus não for nada disso, aí eu vou morrer de medo. Mas o meu medo pode ser aplacado e dominado, porque Deus é assim. É uma afirmação ousada sobre a grandeza de Deus. Talvez a gente precise fazer essas afirmações a respeito do nosso Deus. Ele não é qualquer Deus, Ele não é um Deus que nos esqueceu, Ele não é um Deus que está distante de nós, Ele não é um Deus no qual nós não podemos ter contato. Ele também faz uma afirmação convicta sobre a limitação humana, especialmente daqueles adversários, dos homens maus que ele enfrentava.
O Salmo Davídico é um salmo baseado na vida de Davi, na história de Davi. Este é um salmo baseado nisso, na vida de Davi. E quando a gente pensa nisso, se foi Davi que escreveu, a gente não tem certeza, mas se foi Davi, lembremos do que ele viveu. Se foi alguém que escreveu baseado na vida de Davi, podemos lembrar que Davi foi um guerreiro, que Davi foi um homem de guerras, foi um homem que conquistou todo Israel e unificou toda a nação. Muitos adversários, até o próprio filho Absalão se tornou um adversário de Davi. Davi teve adversários o tempo todo. Ele foi um homem que venceu muitas batalhas, mas ele fala que todos os adversários, os homens maus, são limitados, são pequenos diante da grandeza de Deus. Ele fala então sobre uma afirmação de convicção sobre a falibilidade dos maus intentos humanos, quando ele fala que todos tropeçarão. Pode ser um exército, e eu posso enfrentar uma guerra, eles vão tropeçar, porque os planos maus, os intentos maus humanos, cairão diante deste Deus que é luz, que é salvação, que é refúgio, no qual ele se esconde. E ele termina, mais uma vez, fazendo uma ousada afirmação da dependência de Deus. O meu coração não temerá, e eu vou estar confiante. É o Salmo Davídico. É a ousadia que eu e você precisamos. E eu sei, como eu disse, quem de nós aqui nessa noite pode fazer coro com o salmista? Mas o desafio é exatamente esse, fazer essa afirmação sobre esse Deus maravilhoso, a grandeza de Deus e sobre a falibilidade dos planos humanos, dos adversários, dos inimigos que nós possamos enfrentar na nossa vida. Elas são afirmações ousadas, meus irmãos, porque ela reconhece o Senhor no passado. Lembra que a gente pode ter fé em Deus, porque Deus é um Deus de caráter, é um Deus íntegro. Veja que quando ele diz que quando homens maus avançarem contra mim, no verso 2, para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. E ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Porque Davi está dizendo assim, quando eu enfrentei meus adversários e os homens maus, Deus foi luz, Deus foi salvação, Deus foi um forte refúgio, Deus manifestou amor em protegê-lo. Então, para a gente começar a ter um encontro com Deus, a gente precisa olhar para o passado. É no passado que nós encontramos o amor de Deus. E esse salmista reconhece exatamente isso, nesse cuidado de Deus sobre a sua vida. É olhando neste passado que eu posso ter uma ideia de como eu preciso da presença do Senhor no presente. Veja que ele diz no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Esse pedido que ele faz de habitar na casa do Senhor significa estar na presença do Senhor, ter a companhia do Senhor com ele, é um pedido da constatação de que no passado a presença do Senhor o alcançou. Por que eu quero estar na presença do Senhor? Por que ele diz que quer estar na casa do Senhor? Por que ele fala sobre a tenda do Senhor no outro versículo? Porque ele percebeu que enquanto esteve na comunhão com o Senhor, enquanto dependeu do Senhor, enquanto confiou no Senhor, o Senhor manifestou a sua bondade, o Senhor não negou orientação para Davi. Se você encontrar as histórias de Davi, especialmente aquela ocasião em que ele poderia ter matado Saul, 2 ocasiões que ele teve essa oportunidade, uma voz de Deus falou no seu coração, não faça isso, não toque no ungido do Senhor. Então ele constata que, lá no passado, Deus agiu assim, com bondade, lhe trazendo orientação. Então, hoje no presente, ele aguarda com expectativa que a bondade do Senhor, eu vou buscar a bondade do Senhor e a orientação do Senhor no seu templo.
Por isso que é uma afirmação ousada, porque ele sabe que precisa da presença do Senhor. Eu conversava com uma pessoa e explicava sobre a necessidade da igreja, a importância de estarmos em comunhão. E a pessoa falou assim, olha, eu preciso ficar no meu cantinho. Preciso elaborar a minha cabeça, ver minhas coisas, enxergar direito. E eu lembrando exatamente do que falamos domingo passado, que quando a gente tenta ficar na introspecção, vou ficar no meu cantinho, vou olhar para dentro de mim, para tentar me conhecer melhor, para poder me entender melhor, eu acabo na autocomiseração, eu sou um pobre coitado, ou eu acabo acusando os outros, todo mundo é culpado dos meus problemas. Por isso que a gente precisa sair de dentro de nós, nos afastarmos para olhar como Deus nos enxerga. E para a gente estar próximo de Deus, precisamos fazer exatamente isso. Sair do nosso problema presente, onde a gente por vezes não enxerga Deus, não reconhece Deus como luz, refúgio, salvação, para poder ir lá no passado e encontrar o amor de Deus. Lembra o dia que você aceitou Jesus? Posso pedir para você fazer um exercício aqui e lembrar de tantas outras vezes em que o amor de Deus se manifestou na sua vida? Em quantas ocasiões você poderia fazer um relato disso? Está se aproximando dezembro. Daqui a pouco a gente vai fazer o culto do Conta a Bênção, não é? E você parar agora nesse ano de 2024, tem gente que vai falar assim, pastor, foi horrível esses 15 dias sem energia elétrica. Mas quantas outras coisas o Senhor fez durante este ano. E até no meio da falta de energia, como eu disse, gente achando assim, pastor, que lindo, a nossa igreja está resistente, resistiu a isso. Não é bonito? Estar dizendo isso, está fazendo uma afirmação ousada de que Deus é salvação, refúgio, é luz, e que Ele manifesta a sua bondade e dá orientação no meio das dificuldades. São afirmações ousadas também porque ela mostra de que há necessidade, de que nós precisamos de esperança para o futuro. Veja aqui no verso 5, diz assim, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então a minha cabeça será erguida acima dos meus inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, e tem misericórdia de mim e responde-me. É interessante que Davi aqui, ou o salmista, tem toda essa esperança, essa expectativa quanto ao futuro. Então ele sabe que o Senhor vai guardá-lo, vai abrigá-lo, vai colocá-lo em segurança e que o Senhor vai trazer vitória sobre os seus inimigos. E que ele terá a oportunidade de oferecer sacrifícios e cantar louvores ao Senhor. É uma expectativa que ele tem no seu tempo presente. E ele está fazendo isso agora. Eu sei que o Senhor vai fazer isso para mim. E eu sei que eu vou poder agradecer ao Senhor, porque no passado Deus me amou. No passado Ele manifestou o seu amor por mim. O salmista tem uma grande expectativa quanto ao futuro, de que Deus vai agir e de que ele vai poder agradecer, testemunhar a vitória que Deus trará para ele. Foi assim que Davi viveu, foi assim que Davi enfrentou as suas batalhas. Meus irmãos, o encontro com Deus se dá quando a gente baseia a nossa experiência com o amor de Deus lá no passado. A gente olha no passado e percebe que como foi o amor de Deus para a nossa vida. Sim, tem uma verdade teológica que Paulo afirma, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então a prova cabal do amor de Deus está em Cristo Jesus. Mas é verdade também que nós acabamos de cantar aqui, que eu agradeço, Senhor, pelo dia que nasceu, pela comunhão. Quantas coisas eu tenho para agradecer, não é? Então eu espero que Deus vá agir. Eu lembro do amor de Deus no passado. E aí o meu presente, por causa deste amor que eu tomo como referência, ele é envolvido por fé. E o meu futuro é nutrido de esperança.
Nós somos o povo da esperança, porque a gente sabe que o nosso final não é nesse mundo. Se alguém tem dúvida se há vida após a morte, nós vivemos dessa certeza. Nós vivemos do fato de que nós estamos plantando ou ajuntando tesouros para a eternidade, para ultrapassarmos esta realidade. Então, essa experiência que a gente vive com o amor de Deus no passado, que me impulsiona a viver pela fé hoje, no presente, e enche de esperança o meu futuro. É nesse ambiente, e aí Davi vai falar, o salmista vai falar sobre esse ambiente no qual nós podemos ter um encontro com Deus a partir do verso 7, quando ele mostra que o ambiente de encontro com Deus é um ambiente de muita oração, de muito clamor, uma orientação do próprio Deus: busque a minha face. E essa busca aqui não é tateando em outros lugares, mas é entrando e buscando a Deus pessoalmente. É uma busca de oração, é uma busca de como Davi podia fazer nas madrugadas, tocando a sua harpa, enquanto cuidava dos seus rebanhos, adorando ao Senhor, lembrando de todas as frases que Davi fez, ou das afirmações que Davi fez: o Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu vou temer? Muita oração para termos um encontro com Deus. Tempo de derramar-se. Veja que Davi fala assim: não escondas, não rejeites, não me desampares, não me abandones. Já chorou diante de Deus? E clamando a Deus, e pedindo a Deus, e suplicando a Deus. E sem meias verdades, sem procurar escolher palavras diferentes, mas clamando a Deus. É um tempo de derramar-se diante de Deus, para ter um encontro com Deus. É um tempo de reflexão. O Senhor é o Deus da minha salvação. E eu preciso confiar em Deus, inclusive mais do que eu posso confiar nos meus próprios pais. Dizem que a gente tem duas pessoas que vão nos defender sempre: a mãe e o advogado que a gente paga. Esses dois vão defender sempre. Mas o salmista está dizendo aqui que um dia os pais vão nos abandonar, vão nos deixar. Se você lembrar do texto da semana passada, em Miqueias, lembrando de que diante da tribulação, até a mulher que dorme no seu peito vai te abandonar. Você não deve confiar, não deve colocar essa confiança nela. A filha vai trair a mãe. Então, Davi está falando aqui: olha, eu sei que quando não tiver esperança em mais ninguém, nem nos próprios pais, quando eles me abandonarem, o Senhor me acolherá, o Senhor será o meu refúgio. É nele que eu vou me abrigar. É um tempo de aprender, por isso que Davi fala: ensina-me, no verso 11, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduz-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. É um tempo que a gente quer ouvir a voz de Deus, não é só para Ele fazer o que a gente quer, mas para a gente aprender o que Ele quer, e o que Ele quer fazer na nossa vida. É um tempo de depender, por isso que Ele fala: não me entregues, no verso 12, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Senhor, me protege. Senhor, eu vou depender do Senhor, porque é o Senhor que não pode me entregar. Eu estou exposto aos adversários. Vou lembrar mais uma vez da história de Davi com Absalão. Davi fugiu para não ter que enfrentar seu próprio filho, para não ser morto pelo seu próprio filho. E agora falou: olha, se Deus quiser entregar o reino para Absalão, será entregue. Mas eu vou depender do Senhor. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários. É o que Davi mostra, que esse ambiente do encontro com Deus é um tempo de dependência de Deus. Por isso que ele diz, Deus falando com Davi, e diante disso, muita oração,
muito derramar-se, muita reflexão, tempo de aprender, muita dependência de Deus. Ele ouve de Deus assim: a você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face. E Davi diz, a tua face buscarei. Esse tempo de obediência, de ouvir e obedecer a voz de Deus. O poder do encontro com Deus é exatamente de que o verso 14 nos fala. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, e espere pelo Senhor. Lembra que no verso 13, Davi diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Apesar disso, de todas as minhas carências e de toda a fúria dos adversários que eu tenho, existe bondade em Deus. Deus sempre fará algo bom. Meus irmãos, a história de Davi é tremenda. Guarde essa informação, é importante. O dia que Davi foi ungido por Samuel, até o dia que Davi sentou no trono de Israel, os irmãos se lembram quanto tempo passou? 10 anos. Uma década. Para que aquela promessa de Deus, não, mas o profeta me ungiu, o rei de Israel. Mas passou um dia, passou 2, passou um mês, passou um ano, e aquilo não se cumpria. Davi, quando fala, escreve, já sabe que apesar de todos os adversários, você vai lembrar como ele foi perseguido por Saul. Saul arremessava lanças contra Davi, desconfiava de Davi, perseguiu Davi, planejou a morte de Davi. Mas Davi diz assim: eu sei que eu verei a bondade do Senhor, porque mesmo em meio a essas adversidades que Deus permitiu na vida de Davi, Deus estava sendo bondoso com Davi. Sabe por quê? Você vai lembrar Paulo falando lá aos Romanos, que ele sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E bem ali não é bem material, é se tornar parecido com Jesus. É o bem que Deus está trabalhando na nossa vida. E Davi se tornou um homem, quem lembra qual é o epiteto de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Foi isso que Deus trabalhou. É a bondade de... Já pensou, meus irmãos? Eu já falei para os irmãos que está se aproximando, né? Estou mais próximo agora desse momento em que eu vou chegar diante do Senhor. E eu quero ouvir dele assim: bom está, servo bom e fiel. Já pensou? Você chegar lá e Deus falar isso a seu respeito? Deus olhar, ou quando Deus olhou Abraão e falou: Abraão é meu amigo. Davi é um homem que anda segundo o meu coração. Com Moisés, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala assim: eu te conheço pelo nome. É um negócio assim, sabe? E Davi está falando disso: eu sei da bondade do Senhor. Esse encontro poderoso com Deus muda as nossas perspectivas. Ele tem esse poder de fazer o tempo perder o seu poder. O encontro com Deus tem o poder de fazer o tempo perder o seu poder. Ao imbricamento do passado, do presente e do futuro, neste encontro com Deus. O tempo para com o propósito, primeiro, de nos libertar da nostalgia e da depressão do passado. Se eu encontro com Deus, o meu passado não é de nostalgia. Ai, que bom que era aquele tempo, né? De fato, bom era o tempo que meu joelho não doía, né? Mas eu vou ficar lá, agora não vou fazer nada hoje, porque hoje meu joelho dói. E bom era o tempo que não doía. E você vive na nostalgia. Ah, se eu tivesse um joelho como aquele joelho dos meus 14 anos, jogava a bola 12 horas num sábado, estava bom. Ou, no passado também, quer nos prender a essa depressão. Porque você fica lá moído no passado, né?
aquele emprego que eu tinha que era bom e não volta mais, aquele ente querido que partiu e não volta mais, e você fica apegado àquilo, aquela realidade que passou, mas você fica lá agarrado a isso. Porque a nossa referência agora não é a nostalgia, não é a depressão. A referência do cristão é o amor do seu Deus. Então você não pode ficar preso no passado. Você precisa ser liberto. E quando você tem um encontro com Deus, Ele veio te libertar dessa nostalgia e dessa depressão. Porque agora você está baseado no amor que Ele tem por você. Não é para você ficar nessas coisas. O tempo para, porque nesse presente, Ele vai nos libertar da impulsividade, do tédio, da imobilização, da procrastinação no presente. Porque agora o nosso presente não é mais assim. Irmãos, pensa. Agora já acabou, nem sei o que deu, né? Mas você fala assim, meu Deus do céu, as alternativas que eu tenho para eleger para prefeito de São Paulo. Não vou votar, não. Não vou desistir da vida, não é? Você vê o mundo indo de mal a pior. Lembro do tempo que eu brinquei na igreja, falei, agora estou dormindo com a porta trancada, porque numa onda dos filhos começarem a matar os pais. Vale a pena viver assim? Olhar o mundo? Abrir hoje de manhã, eu no exercício da classe, fala assim, olha, entra aí no seu portal de notícias, para ver que notícia tem sobre riqueza e que notícia tem sobre pobreza. Mas abre o seu portal de notícias e verifica que notícias há sobre violência, por exemplo. Que notícias há sobre as perspectivas do futuro. Você pode cair nessa ideia do tédio, de ficar imobilizado. Isso não é novo. Você lembra que os nossos irmãos lá de Tessalônica, pensando de que Jesus ia voltar em breve, não queriam nem trabalhar. Não vamos fazer nada, porque Jesus vai voltar daqui a pouco. E não vamos nos mover do nosso lugar. Mas o nosso presente, o presente do cristão, do discípulo de Jesus, daquele que tem um encontro com Cristo, é um presente firmado na fé em Deus. É firmado na fé em Deus. Por que a gente ora? Por que os irmãos pedem, olha, ora que eu tenho um exame, ora que eu preciso de um exame, ora que eu preciso de um emprego, ora que eu preciso de uma cura, ora que eu preciso de sabedoria. Porque a gente vive baseado na fé. Aliás, o cristão vive pela fé. O escritor aos Hebreus disse, falando para aquele povo que estava pensando em desistir da fé em Cristo, que a gente precisa ser movido pela fé. E que se a gente recuar, Deus não tem prazer em nós. Porque o nosso presente precisa ser movido pela fé. A gente pode se libertar do tédio, da imobilização do presente, da impulsividade, de fazer qualquer coisa de qualquer maneira, sem raciocinar, sem reflexão. Porque esse encontro com Deus nos liberta de todas estas coisas. E por fim, Ele vem nos libertar da ansiedade, da fantasia do futuro. Tem gente que imagina as coisas. Eu lembro de... Era muito comum você encontrar pessoas que fantasiavam o casamento. Um príncipe encantado, sonhavam com um negócio que não existia, que era um príncipe encantado. Nosso mundo mudou. E hoje as pessoas sonham com uma outra realidade que não existe. Já falei sobre o super-homem, não é? Que não existe aquele homem que as pessoas decidem, ou que estão colocando na cabeça das pessoas, especialmente das mulheres, não é? Esse futuro de fantasia, de que não põe o pé no chão, de como são as coisas de verdade, ou da ansiedade. Porque tudo é difícil, tudo é complicado.
O nosso futuro ele é nutrido pela esperança em Deus. A referência do meu passado não é a depressão, é o amor de Deus. A referência do meu presente é a fé em Deus. E a referência do futuro é a esperança que há em Deus. Você vai se lembrar, e você sabe que quando nós falamos sobre isso, nós estamos pensando no Evangelho. Você vai lembrar do filho pródigo. Lembra dele? Lucas registra que ele, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Embora o abraço do pai, quando o filho estava retornando para sua propriedade, tenha sido um encontro concreto, o filho ali não restava nenhuma dúvida a respeito do amor e do acolhimento do pai. O primeiro encontro que aquele filho teve com o pai foi enquanto ele estava ali no meio dos porcos. Quando ele lembrou do amor do pai dele, que não era só para ele, era um amor bom, era a generosidade do pai, porque ele fala assim que quantos empregados de meu pai têm comida com fartura. Era um homem generoso, era um pai generoso. E foi quando ele trouxe à sua memória este amor generoso do pai, que finalmente ele conseguiu tomar decisões para o seu presente. Foi quando ele disse assim: eu vou me levantar, eu vou voltar para o meu pai e vou falar algumas verdades para ele, que eu finalmente aprendi. Eu não sou digno do Senhor. E ele levantou, ele saiu, ele mudou o seu presente. E ele foi com expectativas quanto ao seu futuro. Ele foi assim: olha, me faz como um dos seus empregados, que trabalha por jornada aí para o Senhor. Era a expectativa que ele tenha. Mas como diz a palavra de Deus, o nosso Deus sempre nos dá muito mais infinitamente do que nós podemos pensar ou pedir. Ele foi lá na expectativa de ser somente o empregado do seu pai. Mas foi recebido com um abraço, com roupas novas, com sandálias novas, com anel e com uma grande festa. Uma festa especial para o seu retorno. Por isso, meus irmãos, encontrar-se com Deus é quando o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, a nossa existência é curada. A gente olha para o passado no amor de Deus, a nossa fé é fortalecida e a nossa esperança é nutrida. Guardou isso? Você consegue lembrar disso? Que diante dos seus adversários, diante das suas lutas, quando parecer que só há trevas, que só há batalhas, só há exércitos contrários, você tem um Deus que é luz, que é refúgio, que é salvação, que você precisa colocar o seu olhar no passado e lembrar de quanto Ele te amou e do preço que Ele pagou por te amar, e poder pedir a Ele assim: Senhor, renova a minha fé, eu quero me agarrar nesse rochedo que é o Senhor, eu quero me esconder no Senhor, eu quero te buscar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender contigo, eu quero seguir a tua orientação, eu quero depender de ti. E eu quero que a minha vida seja movida por essa esperança de ter esse encontro com o Senhor. É assim que a nossa vida deve ser movida. Ter o encontro com Deus. Você está preso no passado? Deprimido? Você está preso no futuro, cheio de ansiedade? Você está preso no presente, imobilizado? Busque o encontro com Deus. Clame ao Senhor. Ele está pronto para se manifestar como luz, como refúgio, como salvação, e derramar a sua bondade e a sua direção sobre a sua vida. Amém? Eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Eu confesso aos irmãos que algumas lutas e batalhas da vida
parecem querer fazer a gente perder de perspectiva de que o nosso Deus é salvação, é a luz, é esse forte refúgio. Então, vamos clamar juntos para o Senhor, ao Senhor, que Ele organize o nosso pensamento, a nossa perspectiva, e nos faça contemplar o seu amor. Que Ele fortaleça a nossa fé nesse momento, para que nós saiamos daqui cheios de esperança quanto ao futuro, no qual Ele vai derramar a sua bondade e a sua direção. Deus querido, nos abençoa. Vem nos socorrer, ó Deus, e nos libertar das amarras do tempo, para que a gente possa ter este encontro transcendente, extraordinário, curador contigo. Ó Deus, desvenda aos nossos olhos o teu amor, a tua bondade, fortalece a nossa fé e enche a nossa vida de esperança, ó Deus. Nós te pedimos isso no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a prova cabal do teu amor por nós, aquele por quem todas as tuas bênçãos são derramadas em nossa vida, aquele no nome do qual nós oramos a Ti. Ouve a nossa oração, ó Deus, é o que te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.